Uma das pessoas mais enigmáticas da Trindade é o Espírito Santo. Isso porque no Antigo Testamento nós contemplamos as ações de Deus e para alguns ele não estava lá. É curioso isso porque outros acreditam que as suas ações, o seu operar, o seu poder é somente a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas quando nós lemos a Bíblia, podemos perceber as suas ações, os seus atributos, a sua pessoa em toda a Bíblia Sagrada. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O tema da nossa conversa é sobre quem é o Espírito Santo. E eu quero pedir a você, já desde este momento, deixar o seu like, se inscrever no canal e dizer que os comentários aqui são os seus. Fica à vontade. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de escola bíblica dominical e também superintendente. E eu fico feliz em saber que você está aqui para, junto conosco, preparar a sua próxima lição. A lição 9 do próximo domingo. 2025 começou cheio de novidades aqui para a gente. E como você já sabe, está acompanhando desde a primeira lição, eu semanalmente trago um amigo, uma amiga, pessoas que estão vivendo a EBD, pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a temática. E hoje comigo está uma pessoa especial. Eu fiz uma colinha aqui para poder falar para vocês. Na verdade, é metade do currículo dela, porque se fosse para falar tudo aqui, ia ser um programa só do que ela faz. Arquiteta e urbanista, coordenadora de projetos e análises legais, formada em teologia pela Faculdade Evangélica de São Paulo, nos cursos básico e médio, líder de adolescentes há cerca de 7 anos. Nossa, muito tempo já, hein? Bastante tempo já. Destes, 4 anos na coordenação setorial do CREIO, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a sede do setor 56 em Perus, que, por sinal, é a igreja onde eu congrego também. É isso. É professora da Escola Bíblica Dominical, Juvenis e Jovens. Com vocês, Isabel Souza. Vamos bater palma para Isabel Souza. Bate palma aí também, por favor, para ter volume, né? Vamos lá, Isabel. Fala um pouquinho mais sobre você. Você vai fazer as suas considerações e nos falar um pouquinho como é gerenciar tudo isso. É a sua vida, se podemos falar, secular. A gente sabe que não há separação, né? Sim, é tudo uma coisa só, mas vamos falar dentro dos termos que as pessoas conhecem. Como que você gerencia essa vida secular com a liderança? Eu sei que você namora, então você tem projetos. Faz as suas considerações e me fala como que você resolve tudo isso. Maravilha. Primeiro, prazer estar aqui, agradecer o convite, né? Você é uma grande inspiração para nós aqui, para muitos outros lugares que tem ido, então, né? Um pouco de nervoso estar aqui hoje, mas agradecer dessa confiança de estar aqui hoje para a gente bater esse papo sobre o Espírito Santo e estar participando. Muito obrigada pelo convite, viu, Lucas? Muitas coisas a conduzir, assim, né? A coordenação é algo que a gente já teve alguns momentos de treinamento para liderança, né? E o pessoal sempre fala que a liderança está na pessoa, né? Costuma vir sempre na sua vida pontos que você, desde a infância, foi líder e tal. Então, a coordenação é algo que eu faço tanto na igreja quanto na vida, no meu trabalho, né? Uhum. Que eu tenho uma equipe para liderar e aí lá eu trabalho com projetos, legalização, né? E tratando com prefeitura, né? Então, tem que ser essa ênfase. E também a tão igreja... importante assim? Eu diria trabalhoso, minucioso, Eu né? trabalho com a prefeitura. Tem que se atentar aos detalhes, né? Minucioso, porque tem muitas coisinhas. E na igreja, desde sempre, com os adolescentes, assim, né? Sempre na liderança com os adolescentes, agora na coordenação do setor, que é um desafio maior, porque daí não é mais... Tem também lidar com líderes, né? Com essa conversa com líderes, e também colocar isso dentro da agenda da vida pessoal. Então, é uma coisa corrida, mas é o que eu sempre falo. Quando a gente ama, quando a gente gosta de fazer algo, né? A gente sempre
consegue definir, alinhar e organizar as coisas. Muito bem. Ainda que corrido. Então, assim, ó, a gente está falando aqui com os professores dos adultos, mas é claro que não tem somente professores dos adultos aqui nos assistindo. Então, tem líderes de tudo aí e pessoas que se sentem chamadas para a liderança. O tema não é esse, mas eu fiquei curioso num ponto que você comentou aí. Você falou que também lidera lá no seu trabalho. Sim. E lidera na igreja os adolescentes e também líderes. Esse trabalho de liderança, como que você pode me falar a respeito dele? É os mesmos desafios ou na igreja e no trabalho você encontra desafios diferentes? Aí eu tô falando assim, sobre lidar com pessoas, entende? É claro que a gente sabe que o ambiente é diferente, né? Corporativo e igreja, mas sobre as pessoas, você percebe as mesmas características? Você precisa ter os mesmos cuidados ou não? Liderar. Como que é isso aí? Olha, as pessoas têm sim a mesma característica, a gente acaba encontrando as mesmas características. Então, tem pessoas que são mais fáceis, tem pessoas que escutam mais, tem pessoas que é esse ponto. Então, as características são as mesmas. Você tem que saber lidar de formas diferentes com pessoas diferentes, né? Agora, tem a questão que no corporativo eu não consigo exortar tanto, né? Tem essa dificuldade. Você não tem como falar assim lá, a Bíblia diz. Já é mais complicado, né? Apesar de o cristão, ele é reconhecido, né? Então você não consegue, ou pelo menos é o que se espera, você não consegue negar aquilo que é você ser cristão. Então as pessoas te reconhecem como alguém que é cristão, mas ainda assim a tratativa é diferente. Porém, nós sermos cristãos e o ensinamento que nós temos na igreja, na EBD, aquilo que a gente cultiva, ajuda muito no trabalho. Porque você consegue perceber coisas que a nossa aula de hoje, o Espírito Santo te toca, né? E te ensina, ó, não é assim, calma, vai com calma, respira, pensa antes de falar. Então isso é algo que nos diferencia. Aquele que tem o agir do Espírito Santo e aquele que não tem, acaba se destacando numa situação de liderança, né? Falando aí da liderança corporativa, porque você tem uma tratativa diferente. Muito bem, perfeito. Então, assim, a gente vai começar o assunto. Como eu disse, o tema é quem é o Espírito Santo. No entanto, antes, eu gostaria que você se atentasse para algumas coisas que eu tenho para te falar aqui. A primeira delas é sobre a lição, que já está quase no fim, então chegamos aí na lição de número 9. E como você tem acompanhado durante o trimestre, nós ainda temos outras discussões, outros bate-papos. Então eu quero convidar você para a lição de número 10. Nós vamos falar na próxima semana sobre o pecado corrompeu a natureza humana. A lição 11, a salvação não é obra humana. A lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E a número 13, perseverando na fé em Cristo. Então veja quanta coisa boa vem. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, tá bom? Vamos lá, Isabel. É o seguinte, quem é o Espírito Santo? Qual a relação que você tem com ele, a sua importância? Fala pra gente aí. Começando os nossos tópicos, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro, e ele é aquele que nos guia. Então, a nossa relação, dizendo de uma relação íntima com ele, é uma relação de amizade, de confiança, né? Porque ele foi deixado para nos levar pelo caminho, né? O Senhor Jesus foi e disse, vou deixar o Consolador. Então, o Espírito Santo, a nossa relação com ele é uma relação íntima, não só na questão bíblica, né, e da nossa vivência, mas é uma relação íntima dele na nossa vida em todas as ações, né? Não só na igreja, a gente acabou de comentar da questão de trabalho corporativo, não só na igreja, mas também fora. Então, assim, ele é aquele que nos guia, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso advogado, é aquele que vai nos levar, né? A Bíblia nos ensina que ele é um ser pessoal de natureza divina que está conosco, né? Que foi nos deixado para estar conosco. Olha só, você usou algumas palavras aí, eu pincelei aqui, ó, amizade, confiança e intimidade. Essa relação com o Consolador.
Então, no primeiro tópico, ele é apresentado exatamente dessa maneira. Consolador. Depois, no segundo tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua deidade, os atributos, as suas obras. E por último, as heresias antigas e novas. Então, a razão dessa conversa aqui é porque eu imagino que alguns professores estejam com dificuldade ou até querendo que o seu entendimento sobre o Espírito Santo seja aberto. Você falou que ele é consolador, e aqui no primeiro tópico, você tem liberdade para comentar, me interromper a qualquer momento, tá? Sim, aqui no primeiro tópico, Jesus, em João 14,16, nos disse que ele teria que ir ao Pai, senão não teria possibilidades desse outro ser enviado. Então ele iria rogar ao Pai para que nos enviasse outro. É legal porque a gente combinou hoje essa conversa, e aí imagine você que está em casa, no seu carro, enfim, nos assistindo agora, se a Isabel não pudesse vir e dissesse assim: Lucas, para o compromisso hoje eu não consigo ir, mas eu vou mandar outra no meu lugar. Porque o termo que Jesus usou foi esse para os seus discípulos. Eu rogarei ao Pai para que mande outro. Então, quem seria essa pessoa? Eu tenho certeza que ela não teria nada a ver com você no que tange, primeiro, a questões físicas. Sim. Então, talvez o cabelo seria mais claro, os olhos, a pele mais escura, a não ser que eu tivesse mais nascido clara. Gêmea, né? Para mandar outra Exatamente. igual, não tem como. E gêmeas idênticas, né? Mas seria uma pessoa diferente. E ainda se fosse gêmeas, talvez seria outra profissão. Outra personalidade. Outra personalidade, muito bem. Então, o que eu estou querendo fazer você, professor, entender? Quando Jesus falou que mandaria outro, num primeiro momento, quando a gente lê o texto, a impressão que dá é essa. É uma pessoa diferente, não é? No entanto, na própria lição aqui, nós temos os caminhos para a gente entender que outro é esse. E aí nós temos um apoio no grego, né? Uma das coisas que a gente aprende em hermenêutica é que a gente precisa encurtar as distâncias entre nós e o texto, que foi escrito aí há mais de 2000 anos. Então a gente precisa ir para a língua em que esse texto originalmente foi escrito. Então no grego, o termo que nós temos aqui é o alós. Só que não é somente o alós. O grego, ele nos dá duas vertentes. Você pode ver aí no finalzinho, Isabel, do tópico. Sim. Está o heterós. Então, quando no grego fala outro, nós temos o alós e o heterós. De heterós se tira uma palavra muito conhecida entre nós, que é o heterossexual. Então, isso quer nos dizer que o heterós é outro, só que totalmente diferente. Então, é um outro totalmente diferente. Agora, o alós é outro, só que totalmente igual. Igual. Então, é esse o termo que a gente encontra em João 14,6. Eu irei ao Pai, rogarei para que mande outro. Só que não é um outro diferente, como a gente falou aqui, com outra personalidade, outras características. É outro igual. Então, isso já nos faz entender que o Espírito Santo, ele é igualzinho ao Filho e igualzinho ao Pai. Em que? Na sua divindade. Que aí você falou aqui da amizade, da confiança, da intimidade, e a gente se relaciona assim com uma pessoa. Sim. Então o Espírito Santo é uma pessoa, diferente do Pai e do Filho. No entanto, ele é Deus. Aí que está a igualdade. Não é isso? O que você pode nos acrescentar sobre isso? A igualdade está nos atributos, né? A gente não pode diferenciar. Legal, Jesus mandou outro que é diferente. Não, eles são iguais em seus atributos, né? Eles estão juntos. A Trindade é uma só. Então, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. A gente não pode apartar ou diferenciar o Espírito Santo como pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade, né? A terceira pessoa da Trindade. Apesar de não haver hierarquia na Trindade, mas o Espírito Santo está ali colocado para o nosso entendimento como a terceira pessoa da Trindade, que se relaciona nessa Trindade e possuem os mesmos atributos, né? Muito bem. Um dos atributos aí a gente já pode trabalhar aqui agora. Para você que não sabe o que é atributo, de repente se esqueceu, atributo é uma característica da pessoa. Então, vamos falar aqui de um atributo do Pai. Ele é santo.
o Filho também é santo. Então, o Espírito é santo Também também. é santo. Se a gente for entender essas três pessoas na unidade, Deus é santo. Então, olha só. Salmo 51, de 10 a 11, o salmista disse bem assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Aí olha só agora, Romanos 8, 13 e 14. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Então essa mortificação é fazer morrer. Eu fiquei impressionado com essa palavra, Isabel. E você que é jovem, de repente pode comentar um pouco mais sobre isso. A palavra mortificação, e veja que é uma ação do Espírito Santo, mortificação é fazer morrer. Olha que coisa. Então, Paulo está falando para nós fazermos morrer os nossos instintos, a nossa carne, e aí está uma ação do Espírito Santo. Você como jovem, como que você vê isso, lida isso, essa ação do Espírito Santo purificando e nos dando graça para a gente fazer morrer a nossa carne e os nossos sentimentos? O Espírito Santo, ele é regenerador, né? Ele é aquele que nos regenera, ele traz a vida. Esse novo nascimento vem do Espírito Santo. A gente vê isso em João 3 e 5, a gente vai avaliar essa questão e entender isso. Então, até na questão de liderança, né, acompanhando aí os adolescentes, a gente vê claramente a ação do Espírito Santo nessa regeneração. Quando aquele adolescente... Nós estamos aqui numa aula de adultos, mas para o nosso entendimento dessa questão, quando aquele adolescente ele vem para a igreja, principalmente aqueles que não são nascidos crente, né? Uhum. Que a gente fala que já vem de pais que são cristãos, né? Sim. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo por ação do Espírito Santo, né? Já aceitam. E aí ele começa a gente vê claramente um amor sendo criado ali. E isso é a ação de regeneração do Espírito Santo, porque você está vindo de um local a qual você não tem a ciência ou o ensinamento do Senhor, e o Espírito Santo tem essa ação de regeneração, de novo nascimento, de dar nova vida àquela pessoa, e ela começa ali a engatear, a andar no caminho do cristão, e você vê claramente essa regeneração. Então, é interessante porque a Bíblia nos fala e nós presenciamos essa ação do Espírito Santo. Esse agir de Deus nessa questão, nos jovens também, essa ação do Espírito Santo transformando e criando nova vida. Você vê a pessoa tendo novas ações, um novo caminhar. E aí, né, a gente fica aqui até amanhã, um novo vestir, um novo falar, né, dessa ação do Espírito Santo de regeneração, transformação, né? Muito bem. Você falou aí da regeneração, a gente vai voltar nesse ponto. Porque assim, enquanto você está falando, meu cérebro está viajando. E aí vamos tentar organizar o assunto. A gente falou dos atributos, então vamos mencionar os que aparecem na lição. Está aí no segundo tópico. O segundo subtópico fala assim, ó, seus atributos. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4. Na quinta linha, ó, ele é onipotente. Então nós temos a referência aí, Romanos 15 e 19. Dá para você localizar para a gente aqui, ó, Romanos 15 e 19. Ele é fonte de poder e milagres. Aí a gente já volta para falar sobre a sua onipotência. Certo. Então ele é fonte de poder e milagres. E só abrindo um parênteses nessa questão do poder, Jesus disse que ele seria, então, Romanos 15, 19, ele seria imprescindível na vida da igreja. Então, assim, ó, vocês vão ficar em Jerusalém e vocês só sairão de Jerusalém depois que vocês forem revestidos de poder. Exato. Então, ali, Jesus já está demonstrando a sua onipotência. Então, eu vejo até Jerusalém como um ambiente hostil. Aqui, ó, eles tinham acabado de matar Jesus, os romanos. Os discípulos, a princípio, se esconderam com medo. Então é assim, ó, você não sai de lá. Não importa o que vai acontecer, enquanto o Espírito Santo não vier. Então veja a importância dele na participação da igreja, né? E aí temos esse texto aí falando sobre a sua onipotência, ou seja, ele ter todo o poder. O que nos diz, Isabel?
pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Muito bem, muito bem. Então veja, o Pai é onipotente, tem todo o poder, o Filho e o Espírito Santo também. Quer comentar alguma coisa sobre isso antes da gente falar da sua onipresença? Não, o que a gente comentou no começo, né? Que são os atributos, eles são iguais, né? Então, onipresença, onisciência, o poder. Então, a gente tem que ter fixo isso, né? Não pode diferenciar, não. Esse tem isso aqui e esse aqui vai ter outro. Não, a gente tem que ter esse pensamento de que são os mesmos atributos. Ó, sobre a sua onipresença, ele estar em todos os lugares. Tem umas referências aí, você pode procurar e caso queira comentar, o Salmo 139, verso 7 a Já 10. Eu acho que dá pra gente ficar com esse aí. Tá. Enquanto você procura, sobre essa questão dele ser onipresente, eu queria explorar um pouquinho, porque no início eu falei sobre alguns terem um entendimento de que no Antigo Testamento agiu Deus e o Espírito Santo somente a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, automaticamente, essas pessoas acabam excluindo o Espírito Santo do Antigo Testamento. E até a ideia que possuem dele é mais ou menos assim, Isabel, o Espírito Santo descia, enchia você, então ele te capacitava para o que você precisava fazer, e aí ele voltava para o Pai. Uhum. Então a gente acha muitas pregações na internet com essa ideia. O Espírito Santo desce e volta. Olha o que Davi diz aí. O que ele diz pra gente aí? 119. 139, na verdade. 139, de 7 a 10. Deixa eu pegar aqui. Sai. O que ele diz pra gente aí? De 7 a 10. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Olha só, para onde eu vou fugir do teu espírito? Dá até medo isso aí, não dá? Para onde eu vou? Aonde eu for, o espírito, ele está me contemplando. Então, assim, essa ideia de que ele não estava presente só em algumas ações no Antigo Testamento é uma ideia equivocada, porque até o salmista, na época, tem um entendimento que não dá para fugir do Espírito Santo. Não dá para correr para lugar nenhum. E aí? Não tem para onde está. Essa questão que a gente está comentando agora do Antigo Testamento, a gente pode ver em outras situações também, né? A atuação na formação do povo de Israel. Se a gente for pensar também, a gente pode entender o Espírito Santo capacitando, instruindo para serviços. Eu anotei aqui também a unção e capacitação, Isaías 61:1, se a gente for pensar em José, né, interpretando sonhos, onde vinha essa interpretação de sonhos, né? A gente já tem ali a Trindade atuando, né? A gente já tem essa questão da Trindade atuando. A gente pode falar também sobre essa questão da capacitação. Saul tomando decisões erradas, mas quando a gente vê Davi, que ele toma a decisão errada, mas ele imediatamente ora. Não a parte de mim, porque eu não tenho como seguir se você se apartar de mim. Então ali a gente já vê no Antigo Testamento atuações do Espírito Santo e os servos de Deus já tendo essa relação com o Espírito Santo. Então a Bíblia é clara, né? O Espírito Santo não acontece após Atos, né? Quando tem essa questão em Atos dos Apóstolos. Ele já está desde o princípio. Agora olha que profundo isso aqui, ó. O ponto 3 aí, ó. Sobre as suas obras. Ele gerou Jesus Cristo. Sim. Eu passei a admirar mais o Espírito Santo.
ia querer estudar sobre ele e tal, depois que eu tive uma breve conversa. Não, na verdade foi uma longa conversa, porque eu fui pregar na igreja dele, aí ele me trouxe em casa e tal, com um pastor que eu sei que é conhecido seu, o pastor Alexandre dos Anjos. Sim. Ele estava dirigindo uma pequena igreja, e aí nessa conversa ele falou assim, Lucas, eu dei um ensino lá na igreja, a gente falou por 6 meses, todas as terças-feiras, somente sobre o Espírito Sobre Santo. o Espírito Santo. Aí eu falei assim, nossa, meu, eu preciso descobrir o livro que esse cara usou. 6 meses falando do Espírito Santo toda terça-feira. Qual foi a base que usou? Cadê a fonte? Aí eu falei assim pra ele, em que livro você achou tanta informação sobre o Espírito Santo? Aí ele falou assim, a Bíblia. Aí eu fiquei com a cara no chão, claro, né? Porque eu não esperava essa resposta. Mas ele falou assim, Lucas, as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu vou reservar hoje para falar sobre tal coisa. Aí deu um ensino. Ele disse assim, eu não planejei falar por 6 meses do Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre tal coisa. Montava o estudo, falava sobre o Espírito Santo. E assim foi, durante 6 meses. Aí, inspirado nele, eu também, quando era copastor na igreja, falei 4 terças sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. E aí, ele falou uma frase que apareceu aqui, que ficou marcada. Ele disse assim, ó, Lucas, você sabia que o Espírito Santo gerou Jesus? Então, assim, o Espírito Santo ele tá na Bíblia, mas a gente não nota as ações dele. A gente fica impactado com os milagres de Jesus. Sim. E esquece que quem agia por trás desses milagres era o Espírito Santo. Por trás da maneira de falar, né? A gente fica impactado com as ações de Deus no Antigo Testamento e a gente anula o Espírito Santo. Isabel, imagina, você ser coberto pela sombra do Altíssimo e gerar do Espírito Santo. Você que é uma jovem solteira, fala pra mim o impacto disso hoje, de repente você aparecer grávida. Assim. O Espírito Santo. Pensa aí no que a Maria teve que se anular, os olhares. Hoje, se fosse hoje, o peso que isso teria. Imagina 2000 anos, mas hoje, que peso isso teria pra você? Fala pra mim. Já vou te explicar o porquê que eu fiz essa pergunta e te coloquei em maus lençóis, vai. Assim, a fé da pessoa tem que estar muito firmada. Fé, pronto, você já entendeu. Fé. Hoje, pra você, engravidei e sigo virgem. Eu acho que nos dias de hoje, ainda que não foi feito um exame comprovado nos dias de hoje. Saiu do DNA do Saiu Espírito aqui, Santo. ó, laudo Espírito Santo. Ainda assim, os ataques hoje, e sem contar a dimensão de ataques, né? Porque hoje a gente tá falando de uma geração, de um momento que nós temos internet, rede social, muitas coisas acontecendo. Então a dimensão é muito maior de ataques hoje. Verdade. Então, meu ponto é fé. Pronto, então por que eu te fiz essa pergunta? Porque o professor da EBD, ele precisa não só explicar o que aconteceu no período bíblico, falar da onipotência, da onipresença, da onisciência do Espírito Santo lá atrás. A gente precisa pegar isso e trazer para hoje, para exemplos reais. Então, assim, eu imagino que seria um terror para qualquer jovem igual você. Sim. Estar grávida e, mas de quem que é esse filho? Não tem explicação. É do Espírito Santo. Hoje já seria muito difícil. Então, você usou a palavra fé. A fé teria que ser muito grande. Então, o Espírito Santo ainda hoje, ele quer agir nas nossas vidas. Os desafios, eles ainda são grandes. E se não tiver fé, não vai. Não vai. Não vai. A fé é a base. Se não tiver fé e uma fé firmada, uma fé forte, eu diria, se eu posso usar esse termo, não tem como, na verdade. Porque a base do relacionamento tá na fé, né? Em você crer, em você acreditar, mais que isso, confiar. Eu acho que esse é um ponto hoje muito difícil, né? Vamos trazer para o universo dos professores que estão nos assistindo. Já são professores, mas eles vão concordar que na igreja deles não são todas as pessoas que querem ser professores. Sim. Olhar para uma pessoa que a gente diz que tem capacidade é fácil dizer que ele pode ser um professor de EBD. Então ele já conhece a Bíblia, ele já prega, ok.
eu, enquanto superintendente, procurava pessoas da nave da igreja que às vezes sequer um dia tinha pregado. Então, o meu maior prazer era formar um professor. E o maior obstáculo era esse aqui: eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Aí a questão é sobre Maria, que a gente levantou aqui. Ela tinha capacidade de gerar sozinha? Não teria. Ela tinha capacidade de gerar. O útero que poderia gerar uma criança. Mas, então, mas sozinha é em impossível. se tratando de gerar, se a gente pode falar dessa forma, o próprio Deus, seria impossível. Impossível gerar sozinha. Então, olha que ação poderosa do Espírito Santo. Ele deu condições a uma mulher fazer algo que sozinha jamais ela faria, que era gerar uma criança. Então, assim, se o Espírito Santo capacitou Maria para gerar um filho sozinha, imagina o que ele não pode fazer hoje, Isabel. Exatamente. E ainda só para encerrar essa questão, né, sobre a fé, a forma como Maria reagiu, né? Ela aceitou, ela confiou e recebeu, e confiou que Deus faria da maneira, o Espírito Santo faria da maneira que fosse correta, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com Sara, que recebeu e deu risada, desconfiou, não, imagina, isso é impossível. Maria poderia ter reagido dessa forma também, né? Como que ela ainda questiona, mas ainda assim ela confia. E entrega nas mãos de Deus. Então, o tamanho da fé que Maria teve naquele momento, né? Pra gente se espelhar e entender a fé que nós temos que ter de confiar que quem faz a obra é o Espírito Santo. Ah, mas eu não sou capaz, eu não consigo, trazendo, como você disse, né, para os professores, eu não consigo, essa aula é difícil, não consigo discursar sobre esse assunto, mas eu estou fazendo algo para Deus, então eu tenho que confiar que o Espírito Santo está me capacitando como instrumento na mão dele para realizar essa obra. Né? Ó, para a gente concluir o primeiro tópico, você comentou na sua fala inicial sobre o Paracleto, sobre o advogado. Quer falar um pouquinho mais sobre isso aí? Nós temos definições aí, né, sobre esses termos. Então, o Paracletos, ele vai significar consolador, conselheiro, ajudador, né? A gente vê isso em Romanos 8, 26, se não me falha a memória, e advogado. Advogado também é atribuído a Jesus, né? Como nosso advogado. 1 João 2:1. Isso, é atribuído a Jesus também como nosso advogado. Então, para a gente entender em termos da Bíblia mesmo, né, em palavras, o que como é nomeado o Espírito Santo. Muito bem. Ó, inclusive, o ano passado, 2024, eu estava lecionando sobre isso, sobre essa aparente contradição. E qual? João 14:6, Jesus disse que rogaria e pediria outro. E aí, ali mesmo no ambiente da última ceia, João fala isso no capítulo 14, no 16, o Espírito Santo é chamado de Consolador. E aí, quando a gente vai em busca dos significados, como você falou, nós descobrimos que a palavra ali para Consolador é Paracleto, que aí tem os significados que você trouxe. Consolador Sim. E advogado. Ok, então quem é o nosso advogado nos lábios de João, lá no ambiente da última ceia? O Espírito Santo. Só que aí você também nos trouxe o texto de 1 João 2:1, quando o João fala para nós não pecarmos, mas se isso acontecer, nós temos um advogado. E o Paracleto aparece ali de novo. Só que ele não diz que esse advogado é o Espírito Santo. Ele diz que é Jesus. Então, eu gosto de brincar com isso na sala de aula, mostrar essas aparentes contradições. Espera aí, o mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu a Epístola, num ele diz que é o Espírito Santo, no outro ele está dizendo que é Jesus. Só que aí, quando a gente descobre essa questão que aparece no primeiro tópico do alós, que é o outro igual, João nada mais está mostrando a similaridade entre os dois, a divindade dos dois. Então, o que um faz, o outro faz. Então, Jesus, ele foi, e quando ele diz, não deixarei vocês órfãos, vocês não vão sentir minha falta. Entre aspas, né? Vocês não vão sentir minha falta. Quem vem aí faz o que eu faço. Faz igual. E me faz pensar, refletir aqui, né, sobre o seguinte, a importância de nós como professores, né, e
E nós, como aprendizes da palavra do Senhor, né, estudantes da palavra do Senhor, tentar se aprofundar um pouquinho mais, né, para entender essas questões, porque talvez se a gente não tivesse estudado a palavra lá no começo para entender que o outro é igual, essa verdade. questão se torna confusa. Pera, mas por que aqui é um e aqui é o Espírito Santo, que é o advogado, e aqui é Jesus? Mas quando a gente, um pouquinho mais atrás, já estudou sobre a questão de ser igual, não é outra pessoa. Eles são iguais. A gente passa a entender que, ok, ter o Espírito Santo como advogado e Jesus como advogado. Porque a gente já entendeu um pouco mais antes que faz total sentido quando a gente compreende essas questões. Então, a importância de a gente ler, estudar, mas também pesquisar e já aqui puxando um pouco de sardinha, participar das aulas da IBD, que são importantíssimas para a gente compreender e entender a palavra do Senhor. Aí embaixo eu gostaria que você deixasse um comentário se você já tinha percebido essa aparente contradição no texto, né? Eu também gostaria que você me falasse uma coisa ou outra, né? Se você já sabia o significado da palavra outro em João 14:6, e se você já tinha percebido que em um texto João está falando do Espírito Santo e em outro ele está falando de Jesus. Isso é muito legal porque me faz dizer a você do que você está ganhando aqui nesse bate-papo, tá bom? Segundo tópico, sua deidade, atributos e obras. Sua deidade. Então, olha só o que o comentarista fala. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aí ele dá o exemplo aqui de Sansão. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Então, aparece assim, em Juízes 15:14. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Então, aqui está uma indicação de como eles viam o Espírito Santo. A gente não acha esse termo no Antigo Testamento, né? Espírito Santo. A gente vê as suas ações, enxerga as suas obras, mas ele aparece como Espírito Santo. Ou melhor, o Espírito de Deus. Em muitas partes da Bíblia Sagrada. E aí? O que você nos comenta ou sobre o Sansão, ou sobre esses muitos nomes do Espírito Santo? Vamos pensar um pouquinho no Antigo Testamento. Pensando no Antigo Testamento, acho que eu posso colocar isso aqui. Por que, ok, nós temos o Espírito Santo no Antigo Testamento, então ele está participante, ele está atuante, não é uma pessoa que está de lado, ele está atuante, né, no Antigo Testamento, mas, diferente do Novo Testamento, a gente não tem essa ênfase, né, a ser tratada no Antigo Testamento como é no Novo Testamento, como a gente entende no Novo Testamento. E aí tem uma questão que eu já comentei em classes, né, até com os adolescentes, acho que com jovens também, se não me engano, é que no Antigo Testamento nós não temos uma explicação clara de Deus, clara na palavra, sobre a Trindade, né? Por quê? Porque no Antigo Testamento a gente tinha um grande problema de politeísmo. Então, se isso ficasse de forma como está no Novo Testamento, explícita, a nação de Israel não estava pronta para receber isso. Porque eles estavam vivendo num momento que tinha politeísmo, então talvez se Deus deixasse claro naquela época a Trindade, eles iam entender como três deuses diferenciados e apartados. Parênteses aí, não esquece o teu raciocínio. Sim. Eu fico imaginando, Isabel, quando Deus mandou Moisés lá no Egito, se ele se apresentasse, se revelasse dessa forma, um Deus trino, do jeito que o povo era rebelde e idólatra, eles iam fazer 3 altares e o pau ia quebrar na passagem do Mar Vermelho, entendeu? Ó, esse altar aqui é do Pai, esse é do Filho, aquele é do Espírito Santo. É real. Então, Deus, nessa questão, ele primeiro acentua a verdade dele ser o único Deus dentre os deuses. Eu sou o Deus dos deuses. Então ele acentua essa verdade. E aí no Novo Testamento é explícita a Trindade. Então essa é uma questão para a gente compreender que
sim, o Espírito Santo é atuante no Antigo Testamento, nós conseguimos ver isso claramente na Bíblia, mas por que não eram usados os termos da Trindade, os termos, né, dos três são um? Por que isso não era utilizado no Antigo Testamento? Por conta desse sistema, dessa nação politeísta que ia causar isso que o Lucas comentou aqui, de nós íamos ter altares, né, um para cada, uma briga de não, esse altar tem que ser maior, esse menor, esse... Então Deus primeiro acentua a verdade dele ser o único Deus. Então essa é a questão de isso não estar explícito no Antigo Testamento. Olha só, que legal. Isso que você falou do nome não estar explícito, de Israel ainda não ter uma compreensão, aí de repente alguém possa perguntar assim, poxa, então Deus privou Israel de uma revelação, Deus privou Israel do entendimento, por que isso assim tão tarde? Na teologia, isso é explicado de que maneira? Revelação progressiva. E aí um exemplo que eu gosto de dar imagina você tem lá um filho, uma filha, e aí com 4 anos, essa criança quer saber como veio ao mundo, como nasceu. Você não vai falar o processo para um ser humano vir ao mundo, né? Por quê? Não que você não quer chocar a criança, você não quer escandalizar a criança. Mas ela não tem... Ela não vai entender. Não tem capacidade ainda para entender. Não tem estrutura cognitiva para pegar a ideia do processo. Vou te explicar aqui, filho de 4 anos, cientificamente, como é que funciona. Ela não vai entender. E aí o que acontece? Essa explicação vai gerar mais confusão do que esclarecimento. Então, para não ter problema, e também os pais não se constrangerem com isso, o que você falaria para essa criança? Jesus mandou ela para mim. Jesus mandou ela para você. Muito bem. Eu preciso ver se claramente que eu preciso ensaiar mais para quando tiver meus filhos. Isso, vai pensando a questão. Outros pais, talvez não cristãos, diria assim, ó, da cegonha, a sementinha. Tá? É verdade. Aí a questão é, você pai cristão, você mãe cristã, estará mentindo para o seu filho? Que dilema, hein? Poxa, e agora? Eu vou mentir? Pequei. Ou eu tenho que falar a verdade? Tô mentindo pro meu filho. Não, você vai falar exatamente o que essa criança vai entender de maneira lúdica no seu tempo. Sim. Pronto. Agora, já não teria os mesmos problemas e você teria liberdade de falar com termos científicos ou, sei lá, os termos que você quisesse, se essa mesma criança tivesse 12 anos, 13 anos, 14 anos. Se bem que as crianças do nosso tempo já não perguntam isso. Aprendem sozinhas. Aprendem sozinhas. A informação chega até elas. Eu não sei se a gente agradece ou fica preocupado, né? Porque aí os pais não precisam se preocupar com isso. Mas onde eu estou querendo chegar? A mesma coisa Deus fez com Israel. Com Israel. Então, aquele povo não estava pronto para essa revelação. Você falou sobre eles serem politeístas. Então, o seu contexto de vida influenciaria negativamente. Exato. Então, ia gerar uma confusão na cabeça deles. Então, eles veriam o Deus Uno como 3 deuses. Exatamente. E aí eu brinquei aqui, mas é a realidade. Do jeito que aquele povo era, eles iam deixar o Moisés, eles iam seguir o Pai, eles iam seguir o Espírito Santo, eles iam seguir o Filho. Olha só que coisa que não é tão absurda esse meu exemplo. No Novo Testamento a gente vê os irmãos da igreja de Corinto fazendo isso. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então, se no nível de maturidade que se esperava daqueles irmãos, eles não atendiam, se comportavam daquela forma, imagina Israel. Exatamente. Então, por isso que em teologia é chamado de revelação progressiva. Então, Deus, no Antigo Testamento, se revela da maneira em que aquela sociedade compreenderia. Deus fala na linguagem deles. Então, o que era muito usual naqueles dias? Sacrifícios, templos, irem a determinado lugar para conhecer esse Deus, para falar com esse Deus, né? Aí, a partir do momento que essa ideia está consolidada e a idolatria, digamos que já saiu do sangue, aí Deus envia seu filho. E aí, me lembrei de um texto que Paulo fala, se você souber, Isabel, onde está escrito, ou até quiser procurar, Paulo ele fala assim, se eu não estiver enganado, é aos Gálatas, que vindo a plenitude dos tempos, se não é aos Gálatas, é aos Efésios, um dos dois, Paulo fala assim, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher.
Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. O que diz aí pra gente? Deixa eu pegar aqui. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí já o 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, olha que coisa. Vindo a plenitude dos tempos, ou seja, estava tudo pronto, estava tudo preparado. Então, se a gente analisa o mundo político, religioso da época, e até o povo mesmo, eles estavam muito mais bem preparados do que quando saíram do Egito. Sim. Então, nesse momento, Deus olhou e falou assim, pronto, agora eu vou me revelar de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima, eu vou encarnar. Pronto. Aí ele nasce e passa a agir entre nós. E aí, quando este filho fala do Espírito Santo, já não é uma ideia absurda. Exato. Até porque já tinham uma noção de quem ele era no Antigo Testamento. Ele é o Espírito de Deus, ele age em nome de Deus. Não era algo totalmente desconhecido. Não era tão desconhecido assim, não gerou tanto problema. Ainda assim, tivemos problemas. Sim. Eles mataram o filho. Ainda assim tivemos problemas. Não, a gente adora somente a Deus. Quem é você? De carne e osso aqui na minha frente. Nasceu na manjedoura ali. Ainda assim mataram o filho. Então imagino que eles não fariam antes. Com todo o nível de compreensão e conhecimento de Deus, mataram o filho. Então ia ser uma loucura antes, né? Para onde a gente segue aqui? O que você nos trouxe aí? De repente você quer falar antes da gente falar aqui, ó, sobre as heresias antigas e novas acerca do Espírito Santo. Eu também trouxe algumas coisinhas sobre ele aqui. Eu posso citar, mas fala você. Acho que só para a gente fechar essa parte, né? Tá. Nós somos templo, né? O Senhor, o Espírito Santo habita nos crentes, naqueles que creem. Então acho que isso é um ponto interessante a se dar ênfase nas aulas, né? Sim. Nessa aula a gente falar sobre isso, que o Senhor, ele habita nos crentes. João 14:17, a revista está dando embasamento aqui para nós, né? Romanos 8:11, 1 Coríntios 3:16, né? Quando a gente pensa em ele ser o autor do novo nascimento, aquele que regenera, aquele que nos dá vida, também pensar que a partir desse novo nascimento, ele é aquele que habita em nós. Para além disso, ele habita em nós. Então, nós somos templo, casa do Espírito Santo, e ele está conosco a todo momento. Pensando aí na onisciência, na onipresença, que está, né, obviamente, muito além disso, mas também se encaixa nessa questão. Sobre ele habitar. Você repetiu isso algumas vezes aqui, ele habitar, e eu me lembrei que uma vez eu pensei sobre isso, porque Jesus, lá em João 14... ao 16, quando ele está ministrando aos discípulos, falando do Espírito Santo, ele diz assim, ó, esse Espírito Santo, Consolador, Espírito da Verdade e tal, ele habitará em vós e estará em vós. Eu fiquei pensando assim, poxa, ou é uma redundância, ou Jesus quis ensinar uma verdade através disso, porque habitar e estar parece sugerir a mesma coisa. A mesma coisa. Só que eu refleti sobre isso e não é a mesma coisa. Você não precisa você falar seu endereço para de repente ninguém mandar um lanche lá para você, um presente, enfim. Mas assim, caixa postal para receber os pensa recebidos. onde você mora. Certo. Rua, endereço. Você tem um endereço, ok? Então você habita em um determinado lugar. Ok. A pergunta para você é a seguinte agora: você está lá? Não. Então, habitar e estar são coisas diferentes. Muito bom, muito claro sua explicação. Legal? Muito bom. Fui bem lúdico agora, né? Foi. Eu tenho certeza que quem está assistindo também pensou Também onde pegou. mora, né? Então, morar ou habitar e estar são coisas diferentes. Certo. Então, é possível alguém habitar e não estar. É o seu caso, Sim. o meu caso agora. Habitamos em algum lugar, mas não estamos lá. E é possível momentos em que, além de habitarmos, nós estamos. Então isso quer dizer que alguém vai à sua casa e vai te encontrar lá. Certo. Certo? Vai atrás da Isabel e vai achar. É exatamente sobre isso que Jesus está falando do Espírito Santo e esse nível de relacionamento.
ele habita em você e ele está em você. Então, o que pode vir até nós e exigir a presença do Espírito Santo. Por exemplo, o pecado. Então, fica imaginando, o pecado vem a você, vem à sua casa, ele quer entrar em você, mas quem o recepciona? O Espírito Santo. Então, Jesus quer mostrar com isso que a casa não só tem um dono, ela tem alguém que ocupa. Glória a Deus. Que nível de profundidade essa pequena fala de Jesus, não é? Sim. E sua explicação também ajudou muito na compreensão e profundidade dessa questão de compreender o habitar e estar. É o nível do relacionamento que ele quer ter conosco. Ele é o dono e ele é quem está presente na casa todo tempo. Pronto. E aí tem um perigo, né? Só para explorar isso para eu poder falar o que eu trouxe aqui, os versículos sobre o Espírito Santo, pra gente entender como que a Bíblia o apresenta. Jesus, ele contou uma parábola e olha que coisa. Tem tudo a ver com o Espírito Santo. Você já leu aquele texto que fala sobre a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo, não é? Certo. E aí Jesus fala que é um pecado imperdoável e tal. Qual é o contexto de tudo isso? E eu tenho um lema comigo que é assim, ó, uma leitura atenta, ela resolve 50% dos problemas de interpretação. Então eu gosto muito de ler várias vezes os mesmos textos. Eu leio muito os mesmos textos. E aí, esses dias, lendo de novo esse texto, eu peguei um negócio que eu ainda não tinha pego, e como a gente está falando do Espírito Santo, eu quero falar para você, e aí você reage à sua maneira e me comenta sobre o que eu vou te falar. Ok. Trouxeram para Jesus um jovem endemoniado, mas até então não sabiam que ele era endemoniado. Ele estava endemoniado. E aí ele era mudo, ele era surdo-mudo. E aí, a Bíblia diz assim, que quando trouxeram ele para ser curado, Jesus o libertou. E aí esses demônios saíram e ele passou a falar e ouvir. Ou ver também, não me lembro. Mas fato é que ele era surdo. Aí quando isso aconteceu, o moço foi liberto, os fariseus que estavam próximos começaram a dizer assim, ele faz isso por Beelzebul. O poder que ele recebeu é do príncipe dos demônios. Aí Jesus olhou e falou assim, alto lar, peraí. Porque, olha, a gente falou do poder do Espírito Santo no ministério de Jesus. Certo. E aí, Jesus, então, vai deixar claro que naquele momento as suas ações só eram possíveis por causa do Espírito Santo. Você citou Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías profetizou 700 anos antes e Jesus, lá em Lucas 4, falou, isso aqui se cumpriu hoje, esse texto cumpriu hoje. Ele está sobre mim. Então, esse está sobre mim é nos mostrar que o próprio Jesus só teve condições de fazer o que fez porque ele foi ungido. Então, se ele não fosse ungido, ele não teria feito nada. Condições. Então, até ele dependeu do Espírito Santo, assim como nós dependemos. Aí ele vai lá e explica para o grupo de fariseus, peraí, vocês estão dizendo que eu estou aqui agindo por causa dos demônios? Que o poder que há em mim é vindo de demônios? Não. Primeiro, um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, o primeiro ponto ali que eu acho é assim, só Jesus para achar coisa positiva no que todo mundo só vê negatividade. Só ele. Né? Vamos começar por nós, pecadores. Ele vai lá, escolhe você para ser líder, escolhe você para ser professora e um monte de coisa que ainda por aí virá. Em que, inclusive, você prega muito bem também. Tá? Se alguém Obrigada pelo elogio. Chamar a Isabel para pregar, tá? Excelente pregadora. Só o Espírito Santo para ver qualidade em nós. E aí, ele olha para o reino das trevas e ele diz assim, peraí, até o reino das trevas é organizado. Ninguém lá atravessa o outro. Existe hierarquia, comando, organização. Por quê? Ele vai lá e fala, né? Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, se o reino das trevas até hoje tem subsistido, tem agido, tem poder, porque eles são organizados. Aí ele vai lá e fala assim, então não tem como eu expulsar um demônio por um espírito, pelo príncipe das trevas. Se ele veio para cá é porque ele teve um comando, ele recebeu uma legalidade. Então quem mandou não vai tirar. Exato. Aí ele vai lá e fala assim, agora é o seguinte, se eu expulso demônios
pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, isso quer dizer que é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus está nos declarando que essas ações do Espírito Santo hoje entre nós só são possíveis porque nos chegou o reino de Deus. De Deus. Ele está entre nós. Aí chegamos onde eu quero chegar, que é a parábola do habitar e do estar aqui. Certo. O assunto que a gente estava discutindo, e aí eu quero que você me deixe as suas impressões sobre o assunto. Jesus vai lá e emenda depois de dizer sobre agir, sobre o reino de Deus ter chegado e tal e tal. Aí ele vai lá e fala assim, olha, todo pecado vos serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não, e tal e tal. Aí Jesus cai nessa parábola aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem. Mas, vindo outro mais valente, despoja ele e o expulsa. Então Jesus está falando que quem seria esse mais valente? Dentro do contexto, ele está falando do Espírito Santo. E aí eu sempre entendi que o mais valente era Jesus. Certo. Só que ele não fala diretamente. Indiretamente, já que o debate com os fariseus é a ação, o poder do Espírito Santo, esse mais valente não pode ser outro. Tem que ser o Espírito Santo. Tem que ser o Espírito Santo. Aí ele vai lá e diz assim, ó, o mais valente vem e expulsa da casa o valente, que está lá armado. Então ele está oferecendo uma resistência. Esse mais valente vai lá, expulsa o valente e passa a habitar nessa casa. Olha que profundo. Aí ele vai lá e diz, esse espírito que saiu, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Só que ele não acha. Aí o que ele faz? Ele convida outros 7 espíritos piores do que ele. Certo? E aí volta. Agora não é mais 1, agora é 8. É tipo uma gangue, sabe? Chamou um exército pra... O garotinho lá na escola, eu não sei se você, como mulher, passou por isso. Sim. Mas assim, tem alguém lá na escola querendo te pegar, te bater e tal. Aí você vai lá e convida outras 7 colegas. Chamava banquinha. Ah, vou Banquinha? chamar minha banca pra ir... Isso. É. Foi o que esse espírito fez. Porque ele sozinho já passou vergonha. Então eu vou chamar... Mais 7 para agora a gente pôr aquele espírito lá para correr. Aquele mais valente para correr. Aí volta os 8. A banquinha dos 8. Quando eles chegam, olha como que Jesus diz que eles encontram essa casa. Limpa e adornada. Adornada quer dizer que a casa estava arrumada. E são coisas diferentes também. Casa casa adornada e casa limpa. Né? Adornada com móveis. Limpa. É outra situação. Então eles encontram essa casa limpa e adornada. Porém, vazia. Ó que forte isso. A casa tá limpa, adornada. Então ela tem um dono. Mas ela tá vazia. Tem alguém que habita lá, mas ela tá vazia. Não. A pessoa não está. Qual é o momento entre o habitar e o não estar? Pecado. Entendeu? Quando você peca, você não passa a ser do diabo naquele momento que você pecou. Mas o Espírito Santo se retira de você. Sua casa tá vazia. A casa tá vazia. Ele ainda é o dono, mas a casa tá vazia. O endereço ainda é aquele. Mas no momento ele não está. Mas no momento ele não está, porque naquele instante você pecou. E aí olha o perigo de pecar. O perigo de pecar é que nessa fração de segundo que ele não está, quem chega? O inimigo com a banquinha dele para dominar o local novamente. Agora você... Não que você não entendesse, mas assim, dentro desse raciocínio. Entende o desespero do Davi no Salmo 91? Sim. Não tira de mim teu espírito. A gente falou sobre isso, né? Abre os nossos olhos. A Bíblia é uma coisa incrível, né? Que a gente lê e aprende, descobre coisas novas, mas a gente passa a entender a profundidade do desespero dele. Não te aparte de mim, porque eu não consigo seguir. Não se afastes, porque o desespero dele de volta logo, porque eu tô vulnerável. Eu tô sem a minha defesa, eu tô sem aquele que é por mim. E aí, ó, você é líder. Deixa eu ver aqui, ó. Você
é líder dos adolescentes, você é líder de líderes, então você tem uma posição na igreja, você é professora da IBD. Num contexto desse, eu não vou falar diretamente você, mas se alguém peca, ele vai ter preocupação em, poxa, de repente eu preciso esconder isso, porque eu vou deixar de ser líder de adolescentes, eu vou deixar de ser líder de líderes, eu vou deixar de ser professora. Então, a gente vive num contexto onde as pessoas se importam mais com a posição do que... E o Davi, no momento em que ele confessa, ele já não tá mais nem aí se ele vai ser rei de Israel. Ele só não quer que o Espírito se aparte dele. Porque, assim, a gente perder a posição gera vergonha, ataques, maus olhares e tudo mais. Mas perder o Espírito Santo é algo muito pior. Porque não é somente não ter mais a presença dele. É ter essa casa sendo ocupada por alguém que nos fez muito mal. Exatamente. E que não só nos fez muito mal, mas que vai nos levar à morte, né? Porque é um caminho que só vai para coisas ruins. Então não é só uma questão de o agora, é o amanhã, é o depois. Jesus fala que... a Bíblia, não me lembro agora quem falou, mas o último estado é pior do que o primeiro. É como a porca lavada que volta para o seu vômito. É muito sério isso aí. É muito sério e muito profundo e muito importante a gente entender. Importante a gente entender e replicar, repassar para os nossos alunos também entenderem essas questões, terem isso fixo na cabeça, né? Porque imagina que eu tendo esse entendimento do habitar e estar, acredito eu, né? E acredito que quem está nos assistindo também, passa a compreender de forma diferente a questão do próprio pecar, né? Do próprio estar vulnerável, passa a entender diferente, passa a ter um relacionamento diferente a partir desse entendimento com o Espírito Santo. Você usou a palavra vulnerável. Isso. Quando a gente peca, nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis, E é curioso assim, ó. Você limpa a sua casa, né? E tal. Quanto tempo, Isabel? De repente você passou um pano aqui no móvel. Me ajuda a entender essa questão. Quanto tempo para esse móvel ficar com aquela película de poeira? É horas, é dias, é quanto tempo? Nossa, é horas. Horas? Dependendo de onde a pessoa mora. Horas é aquela película de... Vou falar no máximo aí 1 dia, 2, para ficar aquela, você passa o dedo assim e sai o dedo com a marca do pó, né? Mas dependendo de onde mora, vamos imaginar que a pessoa tá numa rua que não... Aí abre-se as situações, né? Mas tá numa rua que não asfaltou. Você passou o pano, na hora que chegou aqui, já tá a película esse canto de poeira. aqui já tá a película de poeira de volta. Por que eu te perguntei sobre isso? Foi exatamente o tempo entre a saída do Espírito Santo para a chegada dos espíritos malignos, porque a casa ainda estava limpa. Ainda estava limpa. Encontraram a casa limpa e adornada. Então, é uma fração de segundo muito pequena. É por isso que pessoas assim que eram muito importantes, do dia para a noite viraram a cabeça. Porque a fração de segundo ela é muito pequena. A casa ainda estava limpa e adornada. Guarde isso. A casa ainda estava limpa e adornada. Muito bem. O terceiro e último tópico, ele fala sobre heresias antigas e novas. Há muito tempo atrás, na sala de teologia, eu ouvi um professor falar assim, quando eu ainda estudava. Nós precisamos tomar cuidado que às vezes uma revelação, porque é muito comum entre pregadores eles falarem assim, Deus me deu uma revelação no texto. Eu mudei essa fala depois que eu li Norman Geisler falando que nós não recebemos revelação. O texto já foi revelado. Então quem recebeu revelação? Paulo, Exato. Pedro, Davi, Moisés. A revelação já está escrita. A revelação está aí. Então não tem mais nada a ser revelado. O que nós temos no texto? A iluminação. Então você lê, o Espírito ilumina a tua mente. Te dá um entendimento. Que é obscurecida por causa do pecado. Então o Espírito te dá um entendimento sobre o que foi revelado. Né? Então, mas é muito comum entre pregadores, Deus me deu a revelação. Aí esse professor falou bem assim, nós precisamos tomar cuidado porque às vezes uma revelação atual pode ser uma heresia antiga.
Então é por isso que a gente precisa estudar, inclusive, a história da igreja, não só a Bíblia. Porque às vezes o que nós estamos trazendo hoje como revelação, novidade, é uma carta que eu tirei da manga, é uma heresia que já foi combatida lá atrás. Estudar o contexto, né? E hoje veio com uma nova roupagem. E aí aqui nós temos algumas heresias que surgiram durante a história, ao longo da história da igreja, acerca do Espírito Santo. Aí o tópico nos fala sobre os arianistas, até um nome meio que gera uma língua estranha, né? Pneumatomacianos. Imagina falar isso 10 vezes. Pneumatomacianos. Eu não vou arriscar. Você fala em línguas, cara. Heresias antigas que colocaram o Espírito Santo em qual posição? O ponto A aí, ó. Os arianistas colocaram o Espírito Santo como criatura. E o mesmo fizeram os tropsianos, eu pulei eles, na verdade. Os tropsianos colocaram o Espírito Santo como um anjo. Uma figura, né? E também como uma criatura. E aí nós temos os pneumatomacianos que negavam a divindade do Espírito Santo. Então veja, primeiro, não viam ele como sendo Deus, e a gente mostrou aqui, né, os seus atributos e tal. Não viam ele como Deus, ele é uma criatura. Depois, viam ele somente como um anjo. Hoje, nós temos aí as heresias da atualidade. Os testemunhas de Jeová, que veem o Espírito Santo como uma força ativa. Eu tenho até uma história curiosa assim, sobre isso. Eu tinha 11 anos, estava na 5ª série. Tinha na minha sala uma colega que ela era testemunha de Jeová. Eu não me lembro por que a gente caiu nesse assunto. Eu só sei que ela me falou assim e eu não esqueci nunca mais. Ela disse assim, vocês dizem que o Espírito Santo é uma pessoa. Só que ela me fez uma pergunta. E qual foi a pergunta que ela fez? Também na Bíblia, lá em Atos, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Aí ela frisou bem assim na Bíblia de vocês. Como pessoas vai encher? Foram cheias de pessoas. E aí eu tinha só 11 anos. Eu não tive resposta, né? No mínimo eu devo ter xingado ela. Mas eu não tive resposta. E se a gente for observar, parece uma pergunta meio lógica, né? Como pessoas se encherão de pessoas, né? Pensa nisso aí, tá? Tá. Pra, de repente, você resolver um problema de quanto tempo que ela fez essa pergunta? 25 anos atrás, tá? Se você pudesse voltar no tempo e falar pro Lucas lá com 11 anos, o que você diria? Então, os testemunhos de Jeová dizem que ele é uma força ativa, porque não veem ele como uma pessoa. E aí tem outras falácias sobre o Espírito Santo. Hoje nós temos os unicistas. Teve até um período que proibiu-se na Assembleia de Deus hinos do Voz da Verdade. É verdade. Porque hinos do Voz da Verdade, que é verdade. Que é verdade que proibiu. Proibiram hinos deles porque eles só falavam de Deus. E não especificamente do Espírito Santo ou de Jesus. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Quem eles são, ou se pode ouvir ou não eles. Inclusive eu gosto muito e canto os hinos deles e acabou, ninguém tem nada a ver com isso, na verdade. Na nossa igreja canta o hino deles. Muito bem. Amém, irmãos. O que eu quero chegar aqui é essa situação sobre o que falam do Espírito Santo. Como que a gente pode entender ele enquanto pessoa, Isabel? O que você me fala dessa pessoalidade? Quando você estava me contando esse testemunho aí dos 11 anos, eu dei uma viajada aqui, se posso, né, abrir aqui com os irmãos essa pequena viagem que a minha mente deu nesse momento, mas não sei, pra mim me parece, é lógico que a gente tá falando aqui de crianças, né, mas pra mim parece um argumento meio ruim eu entender o Espírito Santo como uma força ativa, quando eu tenho a crença em Deus, né? Então, o Espírito Santo não é uma pessoa, né? Como a gente colocou aqui, não é uma pessoa no testemunho, não é uma pessoa e não pode encher pessoas. Mas Deus pode agir sobre essas pessoas. Então, não faz sentido. Só aí já tem uma quebra de pensamento. Como é que você afirma que Deus tem poder, que Deus tem ação, né? E você entende Deus
como um ser, uma pessoa, né? Colocando aqui no simples, uma pessoa, mas o Espírito Santo não pode ser e ter essa mesma ação. Então, nessa nossa conversa, a gente já falou que eles são um e têm os mesmos atributos. Então, o Espírito Santo age da mesma forma que Deus. Então, sim, o Espírito Santo é uma pessoa que, sim, enche pessoas, porque ele tem poder igualmente com Deus e com Cristo para ter essa ação. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que enche pessoas, né? Porque existe essa ação e existe esse poder. Ah, mas você, né? Continuando a viagem aqui, você não vê o Espírito Santo, mas nós também não vimos a Deus senão pela pessoa de Cristo, né? Pela encarnação de Cristo. Da mesma forma com o Espírito Santo. Eu não vejo o Espírito Santo, mas nós vimos o Espírito Santo pela encarnação de Cristo. Porque eles são, né? Então, é o estudo da Trindade, assim. Falta ou falha, ou talvez até não queira, se coloca propositalmente uma venda nos olhos para negar essa ação do Espírito Santo. Olha só. Uma pessoa ouve. Ouve. A maioria, né? Espera-se que uma pessoa... Espera-se que uma pessoa ouça. Então, sendo o Espírito Santo uma pessoa, ele ouve. Sim. Uma pessoa vê. Espera-se que veja. Então, sendo o Espírito Santo uma pessoa, ele vê. Vê. Atos capítulo 5 nos mostra ele agindo como uma pessoa. Porque o Safira e Ananias, ou o Ananias e Safira, né, a sua esposa, mentiram, né, combinaram algo ali por baixo dos panos, venderam a propriedade, e aí, poxa, vamos dizer que a gente vendeu por tal preço, mas na verdade foi aquele, e estamos levando lá uma benção para a igreja. Quando eles chegam lá, cada um a sua vez, né, para reforçar a mentira, então vai você na frente, fala, eu vou atrás, fulano veio aqui e falou isso, foi isso mesmo, hein, tal. Naquele momento, Pedro falou para eles assim, por que vocês, né, deixaram Satanás encher o coração de vocês, mentindo ao Espírito Santo? Então ele deixou bem claro ali que o Espírito ouviu o que eles estavam tramando e viu o que eles estavam fazendo. Exato. Então ele é uma pessoa. E aí a gente tem alguns textos aqui, você quer comentar alguma coisa? Não, só porque eu tenho essa anotação desse mesmo tópico, e além disso, né, que eles mentiram ao Espírito Santo, eu também anotei que logo, um pouquinho mais pra frente, fala que eles mentiram a Deus. Então já faz, né, essa conexão de que são a mesma pessoa. Sim. Deus e o Espírito Santo e Cristo são o mesmo. Isso. Né? Então, nesse mesmo contexto que você está comentando, né, se a gente for continuar a leitura, vai falar que eles mentiram a Deus. Né? Mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. Então, nesse texto a gente já vê a questão deles serem o mesmo. Isso. Aí o que acontece? Nós temos outros textos também que nos indicam seus atributos pessoais. Romanos 8:28 diz assim, ó, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, só intercede aquele que fala. Sim. Não tem como eu interceder se eu não falar. Então ele fala, e aí no mesmo texto, intercede por nós com gemidos. Então ele tem sentimentos. E são atributos pessoais, né? Efésios 4:30, ó, não entristeçais o Espírito Santo, mais uma indicativa de que ele tem sentimentos. Então quando a gente fala sobre ser ele uma pessoa, é porque de fato ele tem sentimentos, ele ouve, ele vê, ele fala. E o encher, para a gente concluir essa questão da heresia e também o bate-papo, o encher aqui, eu quando criança eu tinha dificuldade de entender isso, né? Encher é uma figura de linguagem. Sim. Né? Então a gente enche essa caneca com água, então a gente está querendo dizer que a partir do momento em que ela for cheia, ela estará plenamente ocupada. Né? Então, ser cheio do Espírito Santo é uma figura de linguagem para nos fazer compreender e também aqueles irmãos entenderem que a partir daquele momento eles seriam dominados pelo Espírito Santo. Estariam completamente ocupados
ocupados pelo Espírito Santo, né? E aí a gente volta na figura da casa, estar e habitar, mas não é o habitar deixando cômodos vazios, né? Porque você habita e está, mas não consegue estar em todos os lugares. Aí olha que graça do Espírito Santo. Ele não está só em uma parte da Isabel, ele está na Isabel como um todo. Exato. Completamente. Quer deixar suas considerações, jovenzinha? Bom, eu entendo que vejo aqui, né, com esse tempo de conversa que nós tivemos, a importância da gente estudar, entender, compreender, né, para além de entender, e repassar, ensinar os nossos alunos sobre o Espírito Santo, sobre quem ele é, sobre ele ser um ser pessoal, né, ter um relacionamento pessoal conosco, sobre os atributos, né, como é a relação com a Trindade, porque talvez isso gere dúvidas que vão gerar abalos na fé, esse tipo de questão. Então, a importância da gente ter um estudo aprofundado e repassar de uma forma clara, simplificada, para que os nossos alunos entendam e passem também a firmar a sua fé, né? Defender sua fé com base nesses ensinamentos. Então, cada dia mais a importância da gente aprender e repassar o que a gente aprende, né? O nosso aprendizado. Muito bem. E aí, você que tem nos acompanhado durante o trimestre já sabe que temos uma empresa parceira que tem ajudado isso daqui a acontecer. Porque parece que não, mas assim, foi muito caro para trazer a Isabel aqui, entendeu? Então, assim, a gente precisa de parceiros para nos ajudar. E quem tem viabilizado a vinda dos nossos amigos, amigas nesse trimestre e tem possibilitado esse programa acontecer. A Chegou Economizou. Você vai procurar aí no seu Instagram essa empresa parceira, Chegou Economizou. @Chegou Economizou, tá? É uma empresa que valoriza o seu dinheiro. E ela trabalha com o quê? Ela trabalha... Já me dá o presente aí, por favor. Ela trabalha... Me dá aqui. Ela trabalha com cosméticos, tá bom? Perfumes, cremes, linha masculina, feminina, com diversas marcas. Inclusive essa sacolinha aqui, ó, é da Eudora. Então vai com esse carinho para você. E o detalhe é que é enviado para todo o Brasil. Então não importa o lugar que você esteja, vai chegar até você. O legal é que os produtos são com até 50% de desconto em relação aos lugares que você compra aí, tá? Então, ao invés de você ir lá na loja dos cosméticos aí mais famosos que existem, eu sei que tem na sua casa, que eu não quero falar o nome aqui, mas ao invés de você ir lá na loja, tá, ou entrar no site, eu garanto a você que os produtos são com até 50% de desconto. E por que eu estou com essa sacolinha aqui? Porque a dona da Chegou Economizou mandou para você, Isabel. Olha que bênção! Amém. Tá bom? É uma lembrança aí. É uma forma de agradecer, de você ter vindo Amém. Até aqui. Muito obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. E ainda comentando sobre a Chegou Economizou, sem contar o atendimento pessoal e exclusivo. Você consome bastante coisa, né? Sou cliente, um atendimento pessoal exclusivo, dedicado para você e para suas necessidades. Então, eu recomendo a Chegou Economizou. Muito bem. Então, estou muito feliz com o meu presente. Muito obrigada. Eu espero que você goste, tá bom? E obrigado mesmo. Espero ter outros momentos assim com você. Para mim foi proveitoso. Espero que tenha sido para você e também para quem está em casa. Então fica o convite aí para as próximas lições. A de número 10, autenticidade diante das incertezas da vida. Ah não, eu tô lendo a dos jovens. Meu Deus. Adultos, vamos lá. As próximas lições, número 10. O pecado corrompeu a natureza humana, a salvação não é obra humana, a de número 11. A 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E a 13, perseverando na fé em Cristo. O trimestre está quase acabando. Se você vacilar, você perde. Isabel, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Lucas. Deus abençoe. Pede o pessoal deixar o like aí, ó.
Sim, sigam, deixem like e nos acompanhem nessas e nas próximas lições. Tem muita gente boa vindo aqui, já muito comentaristas legais, e a importância da gente acompanhar, porque abre o nosso pensamento, né? Isso Ouvir mesmo. outras pessoas. Muito bem. Deus abençoe. Tchau.